telespectador, muito boa noite. Em direto do Estádio da Luz para a transmissão do encontro Benfica-Porto, segunda mão da Supertaça, edição 1996. Cerca de 25 mil espectadores para presenciarem esta importante partida entre dois grandes clubes do futebol português. A televisão está a transmitir, mas pensamos que, de facto, a não vinda do público ao Estádio da Luz não será pela transmissão da televisão. Talvez o custo dos bilhetes seja demasiado pesado e faça afastar público deste grandioso parque desportivo. É que são muitos jogos no Estádio da Luz durante este mês de setembro, final de agosto, mês de setembro, e naturalmente que isso poderá ter pesado na bolsa dos lisboetas e não só, também dos adeptos do Futebol Clube do Porto. A constituição das equipas está-nos a chegar só agora, o que é lamentável. Em termos internacionais, o futebol português tem presença internacional ao nível das competições europeias e ao nível da seleção nacional. Em termos internacionais, as constituições de equipas são dadas meia hora antes do pontapé de saída. Era bom que em Portugal isso começasse a ser usual e não esta situação de colocar equipas para a imprensa cerca de 3 minutos antes do pontapé de saída. Este é o troféu em jogo no Estádio da Luz, Supertaça 1996. O Futebol Clube do Porto, 13 presenças nesta competição, 8 vezes venceu. Em 94 em Paris foi a última, frente ao Benfica, por 7 vezes frente ao Benfica. O Benfica é 11 presenças com 3 vitórias, a última aconteceu na época de 88-89. Adeptos do Futebol Clube do Porto presentes no Estádio da Luz para apoiar a equipa bicampeã nacional. O Benfica, como se sabe, o vencedor da Taça de Portugal em 1996. Vamos à constituição das equipas. A equipa do Benfica, na baliza Proidom, guarda-redes, depois com o número 2 Calado, número 3 o central Bermudas, com o número 4 o outro central Elder e com o número 5 o lateral esquerdo Dimas. Meio campo trinco da equipa Jamir, número 7 avançado Donizete, número 8 outro avançado João Vieira Pinto, com o número 9 meio campo Bruno Caires, com o número 10 Valdo e com o número 11 Gustavo, que substitui na equipa titular do Benfica por ordem de Paulo Autuori, seu treinador, Panduru, ao serviço da seleção romena. Quanto à equipa do Futebol Clube do Porto, vai apresentar na baliza o guarda-redes polaco Wozniak, aquisição da equipa campeã nacional para esta temporada. Número 5, Fernando Mendes, lateral esquerdo. Número 6, o austríaco Vettel, jogador de meio campo. Com o número 7, Sérgio Conceição, que jogará sobre o lado direito. Com o número 13, o líbero Lula, aquisição também do Porto, ex-Belenenses. Artur, avançado, número 14, também aquisição ex-Boa Vista. Aí está João Manuel Pinto, surpresa no eixo da defesa, com o número 20, o trinco Paulinho Santos, com o número 21, Edmilson, com o número 22, o outro central Jorge Costa, com o número 25, Zaovic, aquisição também do Porto para 95-96, e este António Oliveira, novo treinador do Futebol Clube do Porto a partir desta época 96-97. Constituição das equipas já dadas e aqui para já José Eduardo, a presença de João Manuel Pinto no eixo da defesa do Futebol Clube do Porto, que vai jogar com 3 centrais. Jardel não alinha e alinha Edmilson. Tática de Milão. É a tática de Milão, efetivamente, com a substituição do Aloísio pelo João Manuel Pinto. É uma surpresa, mas o Porto, esta época, tem-nos habituado às surpresas do jogo a jogo. Jardel está no banco, portanto, poderá eventualmente entrar. Exato, é a repetição de Milão. O Porto vai entrar, digamos, com uma tática muito mais conservadora, com 2 jogadores encostados, julgo eu, o Edmilson e o Artur, encostados às linhas, procurando acompanhar os avanços dos laterais e depois todos os outros jogadores procurando recuperar a bola rapidamente. Eduardo, o Benfica não joga com pontas de lança de raiz. O Porto apresenta 3 centrais, portanto 5 defesas. Normalmente, as equipas, quando apresentam 3 defesas centrais, é quando têm que confrontar equipas com 2 pontas de lança de raiz. Bom, o António Oliveira com certeza considera que o João Pinto e o Donizete, que são 2 avançados, digamos, 2 pontas de lança. Aqui a questão coloca-se quanto à mobilidade destes 2 considerados, entre aspas, pontas de lança. O João Pinto e o Donizete são jogadores muito móveis, muito rápidos, fazem muitas simulações. Vamos ver qual é o resultado desta situação.
Muito obrigado, José Eduardo. Árbitro da partida, António Rola, neste momento para a cerimónia de escolha de campo. Capitães das formações, Jorge Costa pelo Futebol Clube do Porto e João Pinto pelo Benfica. Vamos regressar dentro de instantes para o pontapé de saída. Até já. De novo em direto do Estádio da Luz, Vítor Correia, o árbitro deste encontro, António Rola, que regressa aos grandes encontros. É verdade, o ano passado ele foi um dos árbitros que teve nomeações deste género. 41 anos é a pena, passou ao lado de uma carreira que podia ser auspiciosa, porque já não pode ser indicado à FIFA, embora as suas classificações tenham sido o 7º e o 5º lugar nos últimos 2 anos. Tudo apostos para o pontapé de saída, que vai pertencer ao campeão nacional, ao Futebol Clube do Porto. Início do encontro. Lola a funcionar como livre. Edmilson. E Bermudas a fazer a pressão. Olha, Gabriel, eu penso que é a altura de se retificar os números dos jogadores do Porto. O Porto apresenta de 1 a 11. Exatamente, de 1 a 11, os números que foram dados pelo Porto são os números do campeonato. O Futebol Clube Porto, portanto, com 1 a 11, vamos identificando o jogador em campo. Vimos aqui uma jogada de contra-ataque. O problema realmente desta situação é que o Arthur entrou pelo lado esquerdo, mas não tinha a quem passar a bola. Tentou, portanto, vir para dentro para fazer. Aqui vamos ver. Portanto, ele não tem a quem passar a bola. E não nos pareceu ter havido falta de maneira nenhuma. Portanto, há ali um contacto provocado pelo avançado do Porto. É um livre perigoso. O Porto a colocar 4 homens dentro da área do Benfica e 2 à entrada da área. Lula está lá, o corte projetado por Jami. E a beneficiar de um pontapé de canto a equipa azul e branco. Porto com 4 homens dentro da área, 2 à entrada na mesma e o remate parece-me de João Manuel Pinto. Exato. Aqui uma preocupação muito grande do Porto. O Porto deixou, digamos, 4 ou 5 jogadores para cada da área do Benfica. Portanto, preocupação com o contra-ataque do Benfica. Dimas. Jamir. Calado. A pressão foi de Lula com João Pinto, capitão do Benfica. João Manuel Pinto, número 2. Este é o austríaco, Vettel. Bruno Cães. Jamir. Helder. Baldo. Operação do Porto. Porto em contra-ataque com perigo. Pode ser o remate. E o golo. 1-0. 3 minutos da primeira parte. O Porto a inaugurar o marcador. Aproveita muito bem o Porto. Mais uma vez um contra-ataque. E é a segunda bola que o Valde perde na zona do meio campo. Arthur a inaugurar o marcador no Estádio da Luz para o Futebol Clube do Porto aos 3 minutos. Velocidade de Arthur a fazer sentir-se. Vamos ver a partir, refletindo bem.
O Arthur é efetivamente um jogador talhado para este tipo de jogo, portanto é um jogador ótimo a fazer contra-ataque. E cá está o remate, o Perdomo ainda tenta reduzir o ângulo, a bola ainda sofre um desvio no defesa do Benfica. Cá está no Bermudas, mas de qualquer forma é um remate indefensável. Uma grande jogada do Arthur. 1-0 no marcador, a vencer o Futebol Clube do Porto. Arthur a inaugurar o marcador no Estádio da Luz, na segunda mão da Supertaça, 96, aos 3 minutos da primeira parte. É frio, mas um bom golo, José Eduardo. É verdade, um bom gol, mas nestas coisas de futebol não há frios nem quentes. As equipas têm que estar preparadas para entrar imediatamente em jogo e, como se vê mais uma vez, o meio-campo do Benfica comete um erro. Cartão amarelo para Jamir. E o jogo foi para Gustavo, Gabriel. Provavelmente. Sim, é verdade, foi para o número 11. Aliás, é uma situação em que o árbitro se quer impor, porque não me parece justificativa esta situação para a exibição de um cartão amarelo. Mas enfim, o árbitro quer se impor neste momento. Dimas. Gustavo. Dimas de novo. E o toque de... E agora vai Edmilson, cartão amarelo. Vítor Correia. Bom, utilizando um critério que ele está a tentar que seja uniforme, pois muito bem, estou o cartão amarelo. Quanto a mim, até agora não se justificava nenhum cartão. Quanto a mim, Não é não se bom. justificava. Há um toque, de facto, mas não é nada para esse cartão amarelo. Vítor Correia, António Rola a querer segurar o jogo através do amarelo. Exato, penso que sim. Vamos ver se aqui para a frente os jogadores acalmam e o árbitro também. Livre, calado para a recepção. Bruno Caetz tenta debater. Bermudas. Bruno Caetz. Há um jogador do Benfica que não tem qualquer tipo de marcação, que é o Calado, que está bem encostado do lado direito. Jamir com Val. João Pinto. Val. Calado. Marcação de Fernando Mendes. Corte de Jorge Costa. Val. João Pinto. De João Pinto. Apoio de Val e também de Calado. No eixo Donizete e Lula. Arthur. Este tipo de jogo, cruzamentos para dentro da área do Porto, os centrais do Porto agradecem. Claro, já que estão em compita, digamos que o João Pinto e o Donizete são jogadores uns bons centímetros mais baixos do que os três centrais do Porto. A verdade é esta, o Benfica a perder, a iniciativa do jogo pertence-lhe. Obviamente que o Porto vai tirar partido de Arthur para o contra-ataque. Claro, as bases do jogo são perfeitamente essas. Fundamentalmente o Arthur, que é um jogador especialista neste tipo de jogada, conforme já vimos, sabemos que ser e já o provou esta noite, é verdade. João Pinto. Aquele gesto, sim, do jogador do Futebol Clube do Porto, mostrando público desacordo com a decisão. Aqui poderia ter acontecido o primeiro cartão amarelo. A falta de facto não existe. O João Pinto tenta romper entre os dois jogadores. De qualquer maneira, não é motivo para o jogador discordar daquela maneira. Muita concentração nas marcações, como aqui vimos o João Pinto a entrar ao primeiro poste e ali o Paulinho Santos a acompanhar. O Paulinho Santos está lesionado. A bola bateu-lhe no baixo ventre e António Rola pede a entrada de médico e massagista do Futebol Clube do Porto. Obrigado, Pedro Martins. 7 minutos e meio nesta primeira parte. Vantagem do Futebol Clube do Porto, o marcador 1-0. Gol apontado por Arthur quando iam decorridos 3 minutos. Já se viu que o defesa central sobre o lado direito, o Lula, portanto, é o livre, a defesa central mais recuado, sobre o lado direito é o João Manuel Pinto e sobre o lado esquerdo é o Jorge Costa. Quanto aos laterais, na equipa do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição faz o lado... Atenção! Lado direito, Fernando Mendes, o lado esquerdo. Edmilson. Donizete. Helder. Bruno Caetz. Helder. Bruno Caetz. Jamir. E repara, o Porto está a jogar com os 11 jogadores atrás da linha da bola. Portanto, o Futebol Clube do Porto está a jogar completamente todo dentro do seu meio campo.
a repetir ao fim e ao cabo aquilo que nós vimos em Milão. Abertura a tentar jogar com o Edmilson, fora de jogo assinalado. E bem assinalado. Para observar, aí está Edmilson adiantado à última linha. Defesa do Benfica. Bermudas. Bruno Caires. João Manuel Pinto. Edmilson. José Eduardo do Fogo Porto a jogar com o Arthur sobre a esquerda, Edmilson sobre a direita, dois avançados a toda a largura do terreno e deixando espaço para a entrada dos homens de meio campo. Aqui a falta sobre o jogador brasileiro ao serviço do Fogo Porto, falta de Dimas. É verdade, Gabriel, isto no aspecto atacante, porque quando o Porto não tem a bola e a bola está de posse dos jogadores do Benfica, quer o Edmilson, quer o Arthur acompanham os movimentos dos laterais. Isto é, faz com que o Futebol Clube do Porto fique com 11 jogadores atrás da linha da bola. E nova falta. O livre a beneficiar o Futebol Clube Porto. Porto com 4 jogadores dentro da área do Benfica. E alguma situação ali em que o Benfica não conseguiu desfazer de primeira. É o Lula que consegue saltar junto à pequena área e dá má direção à bola, porque é uma situação de gol iminente, não é? Eficiência de marcação por parte dos centrais do Benfica. Primeiros 10 minutos já cumpridos. Porto na frente do marcador. 1-0, recorda-se o Porto por Domingos. Também venceu por 1-0 no jogo das Antas, na primeira mão. Domingos lesionado. Pode-se dizer, grande ausente deste palco esta noite. Paulo Autuori, momentos atrás, levantou-se pela primeira vez do banco com cara de poucos amigos. Donizete. Fernando Mendes. Vitor Correia. Uma situação de ombro. Difícil. E eu acho que sim, acho que não houve qualquer falta. Questão de pressão. Resistência maior por banda de defesa. Ali o avançado tenta sempre tirar uma falta ao árbitro, tenta enganar o árbitro. Fazer ali um Situação pontapé de que canto mais já- curto. Exatamente, tenta ali, mas os árbitros são experientes também, não é? E não vão neste género de situações. Uma nota, José Eduardo, também que se pode tirar, e já estão decorridos quase 12 minutos, muito rigorosos os jogadores de Fogo Porto ao nível das posições no terreno. Sim, esta situação dos 3 defesas centrais é uma boa situação para o Porto, porque repare, aqui estamos a ver uma situação de perigo, o João Pinto, Não conseguiu meter. Paulo, mas estava eu a dizer, estamos aqui a acompanhar, Exato. é melhor interromper o meu raciocínio. Gustavo, ainda Gustavo. E o apoio pronto ali de Edmilson. Agora em situação de falta e agora um livre perigoso. A repetição do lance. Valdo. E defesa excelente de Wozniak. Esta defesa é uma defesa fantástica por parte do guarda-redes do Porto. Maravilha. Ou seja, vamos ver a repetição. Gabriel Alves é uma defesa fantástica. É na linha de pequena área que o remate é desferido. Foi o Dimas. Não vale, primeiro poste. Mas fica a dúvida, Gabriel, se a bola está dentro ou fora da baliza. Aí está a repetição. Grande defesa. Muito boa. Grandes reflexos do jogador polaco ao serviço. Aquele vai no movimento inverso e consegue ter reflexos para evitar. Uma vez mais o guarda-redes Wozniak. Bruno Caires. Jamir. Bruno Caires.
Tentando colocar a bola atrás da linha de defesa do Porto. Era para a velocidade de Donizete. E é muito importante esta defesa para o guarda-redes do Porto. O guarda-redes do Porto tem sofrido a pressão de vir substituir quem veio substituir, não é? O Vítor Bahia, que é um jogador, que é um mito, digamos, dentro do clube. E, portanto, esta defesa pode ser o lançamento de um jogador que me parece claramente com grandes potencialidades para ocupar com sucesso este lugar tão difícil. Aliás, de uma escola polaca e de leste, onde têm surgido no futebol internacional grandes guarda-redes. Sim, é uma escola, a escola de leste é uma escola que dá guarda-redes muito discretos, mas com ótima posição. Atenção, Arthur ali a tentar jogar com Edmilson e Helder a despejar. E os defesas do Benfica, sem se aperceberem da velocidade de execução e desmarcação. Aqui um bom pormenor também do Wozniak após um passe do Jorge Costa, parece-me que era perigoso. Atenção. E aqui Lula a desfazer. Dimas a saltar em falso. Conceição. Paulinho Santos. Fernando Mendes. Ainda Mendes. Bermudas. Jorge Costa. João Pinto e o árbitro a cortar. O árbitro a aceitar o sinal do árbitro auxiliar, que foi ele que lhe deu a falta, estava próximo, portanto terá visto aquilo que nós daqui não reparámos. Aí está o pormenor. Não vemos de facto qualquer falta. Eu estava a dizer que o Arthur está a colocar algumas dificuldades à defesa do Benfica, fundamentalmente porque ele parte de uma posição junto da linha para depois se internar e aparecer numa posição muito próxima da do Helder, da zona de intervenção do Helder. Portanto, o Helder tem que ter muita atenção, já que o Calado está normalmente muito atento à função ofensiva, digamos, até porque o Benfica está a perder. Aliás, uma das características de Arthur é fazer a diagonal com uma perfeição. Exatamente. Jamir. Helder. Bruno Caires. Calado. Paulinho Santos. Sérgio Conceição. Sérgio Conceição também é um jogador rápido de sair bem pelo seu flanco, um jogador com grande capacidade ofensiva. Sim, o Sérgio Conceição foi a grande revelação do campeonato, uma das grandes revelações, assim podemos dizer, melhor dizendo, do campeonato. Estava a jogar no Felgueiras, ainda que fosse originário do Futebol Clube do Porto, e aparece aqui no Porto. Quanto a mim, é algo prejudicado porque parte demasiadamente por trás. É um jogador com grandes potencialidades, com grande criatividade, e é pena que ele tenha que partir, digamos, de uma falsa posição de defesa direita. Gostava mais de o ver jogar um pouco mais à frente, digamos, da posição que está agora a ocupar o Edmilson. No fundo é o fruto dos três centrais. Perigo. Grande cruzamento do Sérgio Conceição e o Jorge Costa aqui a aparecer. O seu 1,88 m. Aqui está o centro excelente para a linha. E a aparecerem ali o Lula e Jorge Costa, os dois centrais do Futebol Clube. E a beneficiar do pontapé de canto. Já que a bola bateu nas costas do Calado, que foi batido, entretanto, pelo lançamento comprido do Sérgio Conceição. Estes cruzamentos ao segundo posto são difíceis de interseção para os guarda-redes. Valdo. João Pinto. João Pinto. E Lula.
a travar. Vettel. Arthur, a aparecer agora esporadicamente sobre o lado direito. Muito bom este pormenor do Arthur, que espera, repara na marcação do defesa do Benfica e depois consegue fazer uma tabela. Dimas, Bruno Caires, Jamir, Calado. Uma pausa só para referir um facto que a constituição do Futebol Clube Porto no boletim oficial que nos é distribuído pela Secretaria do Benfica traz os números completamente trocados, os números do campeonato e não os números reais deste jogo. Conceição, número 7 nas costas. Vettel com o número 9. João Manuel Pinto com o número 2. Fernando Mendes solicitado com o número 5. Arthur, o autor do gol, com o número 11. Muito bem, Fernando Mendes, sem perder a noção do tempo e espaço de intervenção e a conseguir emendar um passe que foi algo alargado por parte do Paulinho Santos. Dimas. João Pinto. 5 minutos. 1-0. Ganha o Porto. Gustavo. E o corte de Paulinho Santos. Número 6 nas costas. O Porto até agora tem estado a controlar perfeitamente o jogo está-lhe nas mãos, o Benfica tenta penetrar, mas até agora sem qualquer tipo de perigo e sem qualquer tipo de profundidade. Valdo. Wozniak, e é carregado ali na zona de pequena área, bem o árbitro. Indiscutível. Bermudas e João Vieira Pinto, os dois jogadores que fizeram falta sobre o guarda-redes do Porto. Exato. Aliás, o único lance de perigo do Benfica nasce de um lance de bola parada, de um livre apontado por Exatamente. Valdo. Não foi uma jogada digamos, pensada e executada com princípio meio fim. Estamos a ver aqui a repetição. Falta de Bermudas. Esta é daquelas faltas que não tem qualquer margem para dúvida. Claríssima. O Valdo está a mudar de botas. Está a mudar de botas e depois tem que esperar pela interrupção de jogo para ser vistoriado. Vamos ver o que é que vai acontecer. O árbitro não deu para sair do Valdo, foi buscar o dinheiro que lhe disse para sair. Sim, Vítor Correia, mas agora os fiscais de linha já não são fiscais de linha, são Não, técnicos auxiliares, não é? São auxiliares do árbitro. Que aumentaram, digamos, a sua responsabilidade e a sua importância. Esperemos é que ao nível, por exemplo, dos lances de fora de jogo, também a sua competência e a sua capacidade seja de facto evidente, dado que é dos fiscais de linha que parte, digamos, essa indicação extremamente importante para o árbitro. É verdade, e um pormenor importante. O fiscal de linha dizia ao Valdo que não podia entrar no campo e o Rola, que não sabia o motivo porque ele tinha saído, fez o sinal para entrar. E curioso é que na altura que António Rola dava autorização para entrar Valdo, acontecia um lance nas suas costas com o jogador do Benfica a cair. É uma entrada do Fernando Mendes, bola dividida no ar, Fernando Mendes e Calado. Atenção, perigo! E Vettel, passe de Edmilson a tentar de primeira, não conseguiu. Sim, mas mau passo do Edmilson. Agora um sururu ali junto do António Rola. Pedro Martins. Bem, os jogadores do Benfica estão todos a rodear o António Rola que já puxou do cartão amarelo, do bolso da sua camisola, porque sofreu ali uns empurrões e está agora numa situação muito crítica. 23 minutos de jogo, realmente cenas muito pouco adequadas ao espetáculo de futebol. Aqui, Gabriel, aqui os jogadores do Benfica, a equipa do Benfica tenta pressionar psicologicamente o árbitro e depois os jogadores do Porto tentaram fazer a mesma coisa. Cartão amarelo será para João Vieira Pinto. João Vieira Pinto. Bom, o cartão amarelo tinha que ser exibido a um jogador, a qual nós não sabíamos. O que é verdade, e os jogadores do Benfica reclamam, é que a bola foi posta em jogo com a equipa do Benfica completamente desconcentrada. Não sabemos se o árbitro assinalou com o apito para que fosse executado o livre ou não. O certo é que os jogadores do Benfica, todos eles contestaram. Jamir.
Calado. Valdo. João Pinto muito só na área. Beto. Edmilson. Arthur está no eixo. José Eduardo, 25 minutos desta primeira parte, vantagem do Foco Porto. Benfica com dificuldades de marcação quando o Porto sai embalado no seu meio campo. É sempre difícil marcar uma equipa que parte em contra-ataque, porque o efeito de surpresa é muito grande. De qualquer forma, quero dizer, muito mérito do Porto, até na forma como, inteligentemente e com alguma esperteza, consegue realmente aproveitar as desconcentrações do Benfica. E já vimos isso por 2 vezes, com aos 3 minutos de jogo. O Gabriel Alves diz que é um bocadinho frio, mas não é frio, o jogo já tinha começado, os jogadores têm que estar concentrados. Exatamente. E muito bem os do Porto a aproveitarem. Exatamente. E foi um erro a meio campo. Um erro a meio campo, que aliás tinha sido o segundo, já não tinha sido o primeiro. Portanto, para mim, total mérito por parte do Porto, que está a dominar o jogo, a deixar o Benfica ter a posse de bola, mas isso é irrelevante em termos de alta competição. E, portanto, o Porto a ganhar, quanto a mim, merecidamente. Valdo. Donizete. E este tipo de jogo, Gabriel, deixe-me dizer, pelo meio, é uma maravilha para o Futebol Clube do Porto. Com 3 centrais. Está tudo concentrado ali no meio, o Porto está a defender com 11 jogadores atrás da linha da bola, ou o Benfica consegue alargar a sua frente de ataque e colocar os jogadores nas extremas, que não têm que ser os laterais, porque estão sujeitos ao contra-ataque, ou então o Benfica arrisca-se a ter mais dissabores. De resto, o Gustavo tem estado completamente apagado em termos de seu flanco. Qualquer jogador do Benfica tem estado apagado, Gabriel Alves. Não se vê nenhum jogador que consiga estar a brilhar neste tipo de jogo. Bruno Caio. Este jogador, Bruno Carlos, ainda, quanto a mim, tem sido o menos mau, digamos. Tem lutado e tem remate contra a maré. Sim, com inteligência, com um bom critério. Jamir. Donizete. É muito difícil passar por ali pelo meio. A não ser que, pronto, tente-se o Benfica pelos lances de bola parada na entrada da área para tentar tirar partido do pontapé de Valdo. Sim, mas os jogadores do Porto também sabem que o Valdo é um jogador potencialmente perigoso nos lances de bola parada e vão ter com certeza muito cuidado. E até agora ainda não aconteceu nenhum livre ali naquela zona. Conceição. Beto. Paulinho Santos. Falta de Donizete. Claro. E a repetição do lance. Sim, se não há dúvida que a falta existe, porque o jogador entrou de trás e atingiu o pé do jogador do Futebol Clube do Porto. A bola não saiu, bateu na bandeirola e continua em jogo. Helder. Bruno Caires. Valdo. Sem capacidade de progressão, Benfica. Tudo pelo meio. Bruno Caires, Jamir. Esta é a única hipótese que o Benfica tem de realmente criar algum perigo, é procurar os flancos. Calado. Depois tem outro problema, que é o problema quando aparece o cruzamento, quem é que salta dentro da área com os defesas centrais do Porto. Mas essa é outra questão. Pinto, Donizete. E depois um bom momento. Donizete, a sua fantasia, a sua criatividade. Um grande arremate por parte do Donizete. O cruzamento que não foi pelo ar, foi rasteiro para trás. E, portanto, um grande momento de futebol aqui no Estádio da Luz com o remate do Donizete. Para ver de novo. O centro. O Donizete a fazer um grande remate, bola abaixo. Depois de rematar, Donizete olhou para o céu. Repare-se que este lance de perigo apareceu de uma jogada de infiltração pelo lado direito, portanto, por um dos flancos. Foi um cruzamento pelo chão. Helder.
Jamir. João Pinto. Jogou a bola com a mão, o João Manuel Pinto. E lá vai João Pinto, outra vez contestar com o árbitro. Muito bem, António Rola. Falta de Gustavo. Agarrou o adversário pela camisola. E agora a falta do jogador do Porto. Zalvic. João Pinto com João Manuel Pinto. A marcação é direta. Jamir. João Vieira Pinto. Fernando Mendes. João Vieira Pinto. E a falta de Fernando Mendes. O João Vieira Pinto volta a protestar com António Rola. É verdade, é verdade. Paulinho Santos a desfazer. Aqui os jogadores do Benfica que estão ali naquela zona recebem a bola sempre de costas, portanto uma marcação muito cuidada por parte dos jogadores do Porto e inviabiliza, portanto, as intenções, o processo de intenções dos jogadores do Benfica. Vettel. Bermudas. Meia hora, 1-0 para o Porto. Aos 3 minutos Arthur marcou. O Benfica está a tentar, aliás, como é costume esta época, fazer a progressão por passos curtos, bola de pé para pé com simulações e desmarcações constantes. Está-se a esquecer que o Calado está sempre completamente sozinho, bem encostado na linha do lado direito. Portanto, não há quem consiga fazer um passo, digamos, médio-longo e coloque o Calado, digamos, bem desmarcado. E naquele lado direito. Uma ou duas vezes que conseguiu foi quando o Benfica criou uma situação de penetração. Dimas. João Manuel Pinto com Donizete. Donizete. Sérgio Conceição no corte. Gustavo. Dimas. Ter ali na zona de tiro. Agora não interceptou Lula. E João Vieira Pinto apareceu. Zona frontal. Oportunidade gorada. E lá está. Mais um lance à linha, já Eduardo. Depois de lançar à linha com cruzamento pelo chão. Esse realmente pode colocar em dificuldade o Futebol Clube do Porto. Edmilson. Gustavo. Bruno Caires. Jamir com o Arthur. Boa exibição também do Jamir ali à frente da defesa do Benfica, organizando o jogo a par do Bruno Caires. Gustavo. Vettel. Zalvic. Vettel. Bom jogador este austríaco. Sim, é um jogador feito à imagem do Porto, um jogador trabalhador que ataca e defende, digamos, praticamente ao mesmo nível. É um jogador que não complica, joga de primeiro e segundo toque e, portanto, é um jogador muito útil para um meio-campo laborioso, como pretende o treinador do Porto. Bermudas. Jamir. Valdo. Fernando Mendes. Ficar senhor da situação. Mas o árbitro é considerado falta do jogador azul e branco. Depois do auxílio do seu árbitro auxiliar. Exatamente, exatamente. Paulinho Santos. Jorge Costa. Já está, nós não somos grandes apreciadores deste tipo de jogo, portanto, conforme se viu, este despejo sem nexo, mas de qualquer forma o resultado desdiz aquilo que eu estou a afirmar, não é? Portanto, e no futebol procura-se fundamentalmente a eficácia. E o Porto está neste momento a gerir a vantagem de que desfruta ao nível deste e do anterior encontro. Isto é da primeira mão.
António Oliveira dá indicações a Jardel para fazer exercícios de aquecimento, também Duro Lopes e Rui Barros. Está o lance em que o Gustavo é carregado. Bermudas a subir. É Dimas quem marca. E Lula no seu 1,90 m a despejar. João Vieira Pinto. À vontade. Wozniak. Muito bem o Lula, aliás, a exibição que fez em Milão realmente prefigurou realmente potencialidades que o colocam como titular desta equipa do Porto. É um jogador com muito bom sentido posicional, com um sentido de desarme muito grande. O jogador do Porto a ficar caído, parece-me Edmilson. Não, não é. É o Arthur. É Arthur. E o António Rola não considera a falta do jogador do Benfica, mas quanto a nós a falta existiu mesmo. Helder. João Vieira Pinto. A jogada Bruno Caires. Grande defesa de Wozniak. Uma vez mais adiantada, a bola subida. Eu não sei, Gabriel, eu dá-me a ideia que é uma defesa um pouco espetacular, digamos, não sei se ele teria necessidade de fazer isso. Já vamos ver com certeza na repetição. Já estava muito adiantado. Sim, ele talvez tenha tido medo da Exato. grande bola, mas parece. Vamos ver na repetição com certeza. Aí está. Pois, ele fez bem, eu julgo que fez bem. Ali, em caso de dúvida, agora o guarda Tirou a bola. também não tem tempo para ter dúvidas. Ali tem que decidir. E decidiu muitíssimo bem. Ele está adiantado, fechou o ângulo. Muito mérito também para o Bruno Caires, que procura fazer um chapéu com a parte exterior do pé. E Arthur agora. E vamos ver aqui o lance da lesão de Arthur. Exato, a falta. Exato, ela é indiscutível. Portanto, o António Rola aqui não decidiu como devia de ser. Nesta altura, Joaquim Teixeira dá indicações a Jardel para que aumente a sua intensidade no exercício de aquecimento, talvez para fazer a substituição em caso de Arthur não recuperar desta lesão. Aqui temos dados estatísticos de Arthur, autor do gol do Foco Porto, num remate que fez, portanto, eficácia plena. Aqui está. Falta por marcar contra o Benfica neste lance em que Arthur sai lesionado. Paulo. Benfica com 6 homens na área do Porto. E Benfica não consegue marcar, com o Wozniak agora completamente perdido. É canto. O Wozniak foi ao choque, foi à luta, não conseguiu resolver o problema e depois ali não pode recuar. Ali tem que continuar à procura da bola, tentar resolver. Teve a proteção de todos os outros jogadores do Porto, praticamente lhe fecharam o caminho da baliza. Dimas para executar o campo. 8 minutos para jogar na primeira parte. Edmilson, de novo Dimas. Beto. E o contra-ataque do Porto a tentar sair, Gustavo a cortar. Era Zalvic quem tentava romper no meio campo do Benfica e Arthur já está pronto e a pedir para entrar. Bruno Caires. João Vieira Pinto, a bola já estava fora. Paulinho Santos. E realmente não é de aplaudir este tipo de futebol. É um futebol sem nexo, é um futebol que só procura defender e eu penso que o Porto tem potencialidades para jogar outro tipo de futebol. Pedro Martins, o Benfica parece-me ter um jogador a aquecer.
Exato, embora eu esteja do lado contrário Parece-me Iliev. da baliza de Wozniak, exatamente, é o Iliev que está a fazer esse aquecimento agora com o António Rola a assinalar braço de Donizete. É um jogador que realmente não tem tido grande ação durante este jogo, tem sido o Gustavo. Tem estado praticamente apagado e, portanto, pode ser aí a solução, ainda que eu, em termos táticos, não veja grandes melhorias. Talvez maior versatilidade por banda do jogador búlgaro. Atenção, Edmilson. Sérgio Conceição. Bredão, bem ponhos. E Paulinho Santos. Bem visto pelo trinco do Foco. Cá estão, as especialidades do Futebol Clube do Porto, os jogadores do Porto são realmente admiráveis e como vimos aqui o Sérgio Conceição rapidamente libertou-se e procurou. Daí eu pensar que o Porto devia fazer um jogo mais positivo, já que tem grandes jogadores para isso. E no fundo o Porto está a vencer por 1-0, mas já sofreu remates na sua zona de área, com o Wozniak a evitar pelo menos numa situação um gol e a barra outro. Minutos para jogar nesta primeira parte, 1-0 para o Porto, 3 minutos marcou Arthur e é ele que vai à discussão com Helder. E agora ali os dois jogadores a travarem-se. Parece que está tudo arrumado. Nós vamos ver com certeza aqui na repetição. Há um código de ética, uma ética dentro dos jogadores de futebol. Este tipo de entradas na ética do futebol, dos jogadores de futebol, é altamente penalizada. Normalmente os árbitros, talvez por desconhecimento desta ética, da forma de se estar dentro do campo, não penalizam. Mas isto é uma entrada muito perigosa, pode partir uma perna. Donizete. E agora, isto é um lance. Vítor Correia. Assim, em cima, assim ficou como árbitro, na dúvida. O jogador está por trás do Donizete, só tivemos outro ângulo. Vamos ver com Jorge Costa. Aqui não se vê rigorosamente nada, portanto aceitamos plenamente a decisão do árbitro. Vítor Correia, estou mesmo junto ao lance, por trás da baliza de Wozniak e sinceramente parece-me que Donizete se atirou para o relvado. Ok. Exato, portanto António Rola vai. Helder. Valdo. De novo Valdo. Gustavo. Muito bem o Lula, com uma marcação, com um sentido posicional muito grande e rapidez de intervenção. É canto. Benfica aumentou a velocidade, com desmarcações, com passo ao primeiro toque. Muito bem António Rola, a bola não estava completamente imóvel no quarto círculo. Benfica com 5 homens no corredor central, dentro da área. Depois Gustavo e Bruno Caires à entrada da área. Wozniak. E é Zalvic que despeja. E lá vai Arthur, rapidíssimo, tentando passar, já passou calado. Agora a situação de 1 para 1 com Jamir. E a bater bem. Edmilson, contra-ataque do Porto. Pode ser o segundo. Aí está, 2-0 para o Porto. Um grande contra-ataque. Isto é como se deve fazer um contra-ataque. Grande mérito do Arthur e depois da desmarcação rapidíssima do Edmilson. 42 minutos, Porto a fazer o 2-0 no Estádio da Luz. Um grande momento de futebol em termos de contra-ataque. Exato. 2 excelentes executantes. Com Arthur nos 2 golos do Futebol Clube do Porto. O primeiro marcou, no segundo trabalhou e assistiu. Excelente recepção de Edmilson e depois remate com segurança. Aqui desatenção por parte dos jogadores do meio campo do Benfica, que deixam que o Edmilson percorra praticamente o campo todo e portanto apareça isolado. Repare, aqui está a magnífica assistência por parte do Arthur e o Arthur a ser um jogador decisivo neste jogo. Uma vez mais, o excelente lance de contra-ataque que dá o segundo golo ao campeão nacional. 2-0.
44 minutos nesta primeira parte, vantagem do Futebol Clube do Porto. Pode-se dizer, José Eduardo, 2 remates, 2 gols. Sim, podemos definir o jogo do Porto em termos de atacantes assim muito sinteticamente. De qualquer forma, eu penso que a exibição não é bonita, é uma exibição eficaz. Para a história, contam os resultados dos jogos. E a verdade é que a vantagem é de 2-0. Quanto ao Benfica, que tem trabalhado, tem procurado, mas sem êxito, teve em Wozniak, digamos que, o seu grande adversário nesta primeira parte. Eu direi que mais, quer dizer, eu penso que a organização defensiva por parte do Porto tem os seus méritos e, portanto, há que também realçar. Repare que aqui assim dentro da área, estes centrais são jogadores intransponíveis e têm evitado que o Benfica crie grandes situações de perigo. Eu só chamo a atenção, isto acho que é importante, Lula tem 1,90 m, Jorge Costa tem 1,88 m. No futebol aéreo, de facto, eles... E o João Pinto também deve andar por aí, não é? Portanto, são três centrais de grande envergadura. Exatamente, e portanto no jogo aéreo são eles que mandam completamente. E o Benfica não tem resposta em termos ofensivos ao nível do jogo aéreo. E bem assinalado este fora de jogo. No momento do passo, João Pinto estava efetivamente em posição irregular. Depois recolocou-se, mas já era tarde. Vamos ver, lá está João Pinto, nitidamente em posição irregular. João Manuel Pinto tem 1,85 m. Portanto, 1,85 m para João Manuel Pinto, 1,88 m para Jorge Costa, 1,90 m para Lula e o guarda-redes 1,88 m. Portanto, digamos que há ali um bloco, José Eduardo, quase que intransponível. Está sobre a hora, o árbitro já está em tempo de compensação. José Eduardo, em jeito de comentário, vantagem do Porto é merecida. Digamos, em termos de eficácia sim, em termos de quantidade e de alguma qualidade de jogo, eu penso que não, que o Benfica, apesar de tudo, apesar de estar a fazer uma exibição sofrível. Grande defesa agora de Proidom, remate de Vettel. Pois, mas repara aqui, merece o Porto estar a ganhar, por isto que acontece, o Benfica facilita. Portanto, o primeiro golo acontece aos 3 minutos por uma grande desconcentração e vamos ver aqui esta desconcentração. Aqui é só a parte final do lance, uma grande defesa do Proidom, mas de qualquer forma é inadmissível que um jogador apareça ali à entrada da área a rematar completamente à vontade. Portanto, mérito para o Porto no aproveitamento na ineficiência do Benfica. Quanto a António Rola, Vítor Correia, um tanto irregular, chamemos em termos de atuação. Eu diria... Algo desconcentrado também. Exato, eu diria apenas regular. Dois minutos de compensações. O Benfica, para ter alguma possibilidade de êxito, tem que jogar pelos laterais. E, portanto, se calhar tem que fazer uso de um dos suplentes, que eu estou aqui a ver, o Edgar. É um jogador que potencialmente poderá causar algum problema ao Futebol Clube do Porto. Assim, desta forma, está muito fácil e a tática do Futebol Clube do Porto está a resultar em pleno e com total merecimento, conforme já temos vindo a dizer. Da falta Bermudas, Bruno Caires, e é o final da primeira parte com 3 minutos de compensação dados pelo Sr. António Rola. Reportagem com o Pedro Martins. Joaquim Teixeira. Todos temos que continuar a trabalhar com a mesma concentração. Mas é uma vantagem confortável. É uma boa vantagem, mas o jogo ainda não acabou. Vamos ter muita paciência, vamos ter que trabalhar muito. Joaquim Teixeira dizendo que o Porto terá que trabalhar ainda muito para conseguir levar daqui a Supertaça. No entanto, contente com esta vantagem, para já ao intervalo 2-0 aqui no Estádio da Luz. Estádio da Luz, a terminar o intervalo do Benfica Futebol Clube do Porto, segunda mão da Supertaça 96. O Benfica já regressou ao relevado. O Futebol Clube do Porto a vencer por 2-0.
Futebol Clube Porto a marcar na abertura do jogo e no final da primeira parte. Futebol Clube Porto, pode-se dizer, não com futebol muito bonito, mas eficaz, perante um Benfica demasiado frágil. Quanto às estatísticas referentes à primeira parte, temos aqui alguns dados que vamos passar a mostrar. Ao nível de remates, o Futebol Clube Porto 8-5 do Benfica, o que, desde já, José Eduardo pode dizer qualquer coisa do esquema de jogo utilizado. Um Benfica a tentar o ataque e o Futebol Clube Porto a jogar no contra-ataque. A jogar no contra-ataque e com muita eficácia. Repare que o Porto faz 2 golos e em 8 remates. E o Benfica, que tem estado manifestamente infeliz esta noite, muito por mérito do Futebol Clube do Porto, isto é importante que se diga, a não conseguir materializar o seu domínio, digamos, e repare que a posse de bola é maior por parte do Benfica. Muito bem, 55% em tempo útil de jogo. O trio de arbitragem também já regressou ao relvado. Vamos recordar rapidamente os 2 golos desta primeira parte que dão a vantagem ao Futebol Clube Porto neste encontro. O primeiro golo apontado por Arthur aos 3 minutos. Lance de contra-ataque, Arthur a fletir, a ganhar a posição frontal e a bater por Edom pela primeira vez. Depois vamos ver o segundo golo, trabalho de Arthur com assistência perfeita para Edmilson, a surgir também em situação privilegiada de tiro e a não perdoar. 2-0, vence o Futebol Clube Porto. Trio de arbitragem e Benfica no campo. O Porto ainda não regressou das cabinas. Vamos ver um lance que pode ter algo de polémico, mas parece que António Rola, Vítor Correia analisou bem. Sim, eu penso que sim. Aliás, esta imagem, esta câmara está colocada na zona totalmente oposta ao árbitro, mas para nós o Jorge Costa não comete qualquer infração. Portanto, António Rola bem na análise deste lance. Um António Rola que parece estar a acusar um pouco o Vítor Correia, estar a dirigir de novo um grande encontro. E é um facto, ele mostrou por 3 vezes o cartão amarelo, a Gustavo e a João Pinto do Benfica, a Edmilson do Porto, 2 cartões amarelos, os primeiros sem justificação, sem base legal, uma entrada de Valdo com autorização do árbitro quando este esteve a trocar de botas fora do terreno, uma arbitragem que não cedeu o regular. António Rola está a apontar no seu bloco de notas o tempo de demora do Futebol Clube do Porto para a segunda parte. Muito bem, Pedro Martins, substituições numa e noutra equipa. Negativo, nem de um lado nem do outro. Tudo apostos para o reinício da partida. Vamos ver, José Eduardo, como é que o Benfica responde a esta desvantagem que é pesada. 3-0, 2-0 neste jogo, mais o golo de Domingos da primeira mão. É muito difícil para o Benfica. O Benfica tem estado infeliz, sem qualquer tipo de esclarecimento em termos atacantes, e o Porto tem defendido muitíssimo bem. Entretanto, Pedro Martins, o Benfica agora já não tem um só, tem 2 jogadores a aquecer. Exatamente, além do Iliev, não, só Iliev. Não, está também exatamente o Edgar. Edgar e Iliev, o Edgar estava tapado, estão os dois a fazerem exercícios de aquecimento. Muito obrigado. Pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto. Aqui vemos mais um treinamento por parte do Arthur. O Arthur tem sido o jogador fundamental por parte do Porto e com o qual a defesa do Benfica não se tem dado nada bem. Zalvic. Atenção. E o 3-0. Entrou completamente à vontade de Jorge Costa naquele corredor central sem marcação. Defesa do Benfica completamente
presa na raba. E repete-se a história da primeira parte. Os jogadores do Benfica estão a dormir e os jogadores do Porto muitíssimo bem, carregados de ambição, com um estatuto de grande jogador, que provam aqui dentro do campo, aproveitam muito bem esta ineficácia por parte do Benfica. Repare como o Jorge Costa joga completamente sozinho. Sem marcação, desmarca-se, destaca-se. Muito bem, profissionais de alto gabarito, Futebol Clube do Porto, a fazerem jus aos 3-0, já aos 2 minutos ainda não 2 minutos da segunda parte. E aqui o defeito, desta vez a título individual, é por parte do Helder, que fica a ver a desmarcação. Repare, o Jorge Costa arranca em primeiro lugar e o Helder não se antecipa. Portanto, um golo por parte do Porto perfeitamente merecido devido à ação do Jorge Costa. Senhor telespectador do Jornal 2, do Estádio da Luz, o Futebol Clube do Porto vence o Benfica por 3-0, com 2-0 ao intervalo. O Futebol Clube do Porto acaba no reinício da partida, no primeiro minuto de jogo, de fazer o seu terceiro gol. Podemos dizer que o Futebol Clube do Porto está a ser uma equipa eficaz perante um Benfica muito frágil e a cometer muitos erros. Arthur tem sido o homem do jogo. Pode continuar a ver em direto esta partida da segunda mão da Supertaça no canal 1 da Rádio e Televisão Portuguesa. De novo só no canal 1. João Pinto. Bem, Lula. Reclamou o jogador do Benfica uma hipotética falta do central do Porto. Calado. Val. E de facto, a equipa do Benfica partida. É difícil, Gabriel, a partir do momento que uma equipa está a perder por 3-0, realmente o estado anímico vai sendo prejudicado. De qualquer forma, muito mérito para a forma como o Futebol Clube do Porto está a defender, já que qualquer jogador do Benfica que tenha a bola sofre a oposição rapidíssima por parte de 1, 2, 3 jogadores do Porto. Portanto, um pressing muito defensivo, muito grande e com grandes resultados para a parte do Porto. José Eduardo, Futebol Clube do Porto, taticamente exemplar. Exatamente, os jogadores do Porto têm interpretado as ideias do seu treinador de uma forma, como o Gabriel bem diz, exemplar. Bruno Cantos. Repara, o Bruno Cantos tinha neste momento a possibilidade de fazer um passo para o lado esquerdo onde estava um jogador completamente isolado e preferiu voltar a enrolar o jogo para a zona central, com o resultado que se está a ver. O João Pinto estava completamente só no lado esquerdo. Fernando Mendes. Calado. Fora de jogo a João Pinto. Grande exibição também da parte do Lula, a complementar muito bem o apego defensivo e a forma de bem defender, enquanto vemos aqui o Autori que não está muito satisfeito. Claro que não está de facto, e tem que mostrar esse descontentamento. Ele há pouco, quando do golo, do terceiro golo do Porto, pôs as mãos na cabeça. Valdo. Calado. É Nilson. E é cartão, claro. Vítor Correia. Bem, eu penso que aqui o árbitro não tinha alternativa. É de facto uma entrada perigosíssima de Jamir, portanto o cartão foi mostrado com base legal. É uma jogada claramente por trás, não atinge, atenção que é com o peito do pé, porque se fosse com os pitons não seria para cartão amarelo, seria para cartão vermelho. Assim, estamos de acordo com a decisão do António.
Gabriel Alves, António Oliveira acaba de chamar Drulovic, fala com o jogador do Futebol Clube do Porto que estava a fazer exercícios de aquecimento e será a primeira alteração do lado do Futebol Clube do Porto. E vamos ver o lance da falta, uma vez mais, no outro lado. Bom, aqui da forma que está já parece que também já entra o jogo violento, não é? Eu penso que... Já ficamos na dúvida se seria amarelo, se seria vermelho. Vítor Correia, eu penso que aqui o Sr. António Rola foi brando. Foi porque o Gabriel aqui não houve claramente intenção de jogar a bola, Vítor Correia. Houve claramente intenção de tirar de esforço. Se calhar o Jamir, porventura, estará muito aborrecido com o resultado e esqueceu-se que isto é para jogar só a bola. Exatamente, claro. não pode fazer isto. É que uma falta daquele tipo pode lesionar um companheiro de profissão. Exato. E gravemente. E posso acrescentar que aqui de baixo, junto ao relevado, a falta parecendo ser muito, mas mesmo muito feia. E é muito feia, Pedro Martins. Quem é que Drulovic vai substituir? Exatamente, o Drulovic vai entrar agora, espera-se enquanto se marca o livre a favor do Futebol Clube do Porto. Agora sim, as placas... É canto. Estão a cair muitos objetos junto do fiscal de linha do lado do antigo Saranel. E é um jogador do Benfica, parece que gravemente magoado. É o Dimas. Está, mãos na cabeça, Bermuda, Gelder. Pedro Martins, o que é que se passa? Eu estou do lado contrário, estou do lado do... É o braço, Gabriel, é o braço. Dá-me a ideia que é o braço e deve ser braço partido. Vai entrar Iliev de imediato. Iliev já foi chamado por Paulo Torre. O Donizete foi lá e depois virou a cara com bastante tristeza e bastante dor, julgo eu, da parte do Dimas. O Donizete não conseguiu olhar para o seu colega de equipa. É bonito ver médico do Foco Porto, médico do Benfica, os dois médicos a assistirem o jogador em situação difícil nesta altura. Vamos ver então o lance. Exatamente, é o braço, ele cai completamente desenquadrado e desequilibrado e portanto deve ter batido mal com o braço e o braço deve ter... Ele caiu em cima do braço. Vamos ver de novo. Exato. É o braço. Ih, meu Deus, é de facto uma lesão muito grave no braço direito de Dimas. Exatamente. É aqui. Está, o braço está completamente ao contrário. Exatamente. Uma lesão extremamente grave. Minuto 8 deste jogo, minuto mau para Dimas. Teve a pronta assistência dos médicos, já com certeza que estão a colocar o braço já numa posição, digamos, correta. Exato. Só que é uma situação extremamente dolorosa. Exato. E aqui, como o Gabriel diz, assistência pronta por parte dos médicos do Porto, os próprios jogadores do Porto a acompanharem também, digamos, a solidariedade no futebol a acontecer. Muito bem. Não poderia ser de outra forma. Exemplar mesmo e há que sublinhar, e referir e mostrar. Do lado do Futebol Clube do Porto saiu o Arthur, entrou o já referenciado há pouco Drulovic. Do lado do Benfica também a entrada do número 14, Iliev, para o lugar do azarado Dimas esta noite. António Oliveira foi lá cumprimentar Dimas e aplaudir o lateral esquerdo do Benfica. É isto, o futebol no seu aspecto mais bonito, depois, digamos, do espetáculo do futebol bem executado pelos artistas. E realmente neste momento, Gabriel, só se vê uma equipa dentro do Porto, do campo, que é o Porto. Repare, jogam completamente à vontade. Eu estou agora mesmo junto à entrada do túnel, estou a ver o Dimas com um rosto de dor. Ele tem já o braço direito imobilizado, é no braço direito de Dimas que aconteceu a lesão. Ele está a ser assistido e apoiado por Bernardo Vasconcelos, que apoia o cotovelo direito de Dimas, que, como dissemos, tem o sofrimento estampado no rosto. Obrigado, Pedro Martins. Digamos que este jogo, esta segunda mão da Supertaça, 10 minutos da segunda parte, é um jogo para cumprir agora o cronómetro manado, o tempo. Exato, Gabriel, e repare, até a própria substituição no Futebol Clube do Porto, o António Oliveira tira o melhor jogador do Porto e fala com razão para o poupar, com certeza, que já que não há necessidade, a Supertaça está conquistada. Exatamente. Portanto, e dá a oportunidade a um bom jogador também, que é o Drulovic, de estar em campo e de poder jogar. E competir, que é importante também para os jogadores estarem em competição. Por outro lado, também esta substituição forçada e a entrada do Iliev, realce para o Iliev, é um jogador muito pouco utilizado este ano pelo Benfica, inclusive ponderou-se a hipótese dele ser dispensado. Exato, e agora aqui uma boa entrada por banda de João Pinto.
Sim, mas com remate à meia distância e com forte oposição por parte dos jogadores do Porto. Portanto, os jogadores do Porto continuam a defender bem. Está bola corrida e João Pinto na passada, mas a bola se lá. Esperemos que agora o Porto possa realmente fazer um jogo, digamos, mais positivo, já que tem razões para isso. Aproveita realmente um certo desnorte por parte do Benfica e põe em campo as potencialidades dos seus jogadores, que, como bem temos vindo a dizer, são realmente muitas. Sérgio Conceição a rasgar. Veto, gol, grande gol. É um grande gol, um gol de grande espetáculo. Grande gol por parte do Vettel, sem qualquer hipótese de defesa para o dono. O gol da noite. 4-0 para o Futebol Clube do Porto aos 12 minutos. Grande entrada por parte do Sérgio Conceição pelo lado direito, uma assistência para o Vettel, que procura o ângulo com o pé esquerdo, coloca a bola no ângulo superior esquerdo. Helder tirado do caminho da bola e depois grande remate cruzado. Francamente, um momento de grande espetáculo. E este é o Porto que nós gostamos, é o Porto de ataque, com os jogadores a porem realmente as potencialidades todas aqui dentro do campo. Um remate com o pé esquerdo para o gol da noite. Ainda uma vez mais, nada por Idão podia fazer. Iliev. O Benfica continua a assistir em jogadas pelo meio e realmente a sorte do jogo está perfeitamente lançada. Naturalmente que ainda no decorrer desta partida poderemos fazer uma análise. Este Benfica a mostrar déficit ao nível das faixas laterais. Os médios no apoio aos dois avançados, digamos, Donizete e João Pinto, um apoio que não é eficaz. E depois desatenções ao nível da disciplina tática e da concentração competitiva, que naturalmente pode-se levar José Eduardo como uma noite não, mas em que o Benfica terá que ter muita atenção em relação a isso. Pois, partimos logo do princípio, nenhuma equipa pode resistir a desatenções, sobretudo em termos defensivos. Portanto, o mínimo resultado que uma boa equipa pode fazer em termos competitivos é o 0-0. Portanto, a partir do momento que uma equipa comete os erros que o Benfica cometeu durante este jogo, portanto, qualquer tática é má, porque os jogadores individualmente não conseguem dar conta do recado. Gabriel. Sim, Pedro. Posso já avançar novos dados quanto à lesão de Dimas. Sim. O jogador fraturou a clavícula direita, está nesta altura a ser transportado para o Hospital Santa Maria aqui em Lisboa. Obrigado pela informação. No que respeita depois ao jogo, pelo jogo atacante do Benfica, como tem sido bem evidente aqui assim, perante uma equipa que defende por vezes com 11 jogadores, é óbvio que a frente de ataque tem de ser bem alargada, porque jogar só pelo meio facilita a tarefa dos defesas, e os defesas, conforme nós já aqui dissemos, são jogadores com grande compreensão atlética e jogadores que fisicamente são muito fortes. José Eduardo, profundidade por banda dos laterais do Benfica não é muita, em termos de futebol de ataque. O Benfica não tem flanqueadores. A questão aqui não é da profundidade, porque eu vi muitas vezes o Calado, e fundamentalmente o Calado, bem desmarcado no lado direito. Só que a bola não chega lá. Portanto, o Benfica está viciado no jogo do passo curto pela zona frontal. Repara, aqui estamos a ver uma série de envolvimentos sempre pela zona frontal. E, portanto, com maior ou menor dificuldade, os defesas do Porto conseguem resolver o problema, às vezes até com algumas faltas. E Jardel está pronto para entrar, Pedro Martins. É verdade, Jardel, o goleador do Futebol Clube do Porto, vai entrar para esta segunda parte. Ele que faz hoje 23 anos, recordo. Exato. Aqui está a falta de João Manuel Pinto sobre João Vieira Pinto. Vai substituir quem? Ainda não foram mostradas as placas, é o número 10, julgo eu. Não, vai sair, penso que o Edmilson. Exatamente, é o número 8, Edmilson. Edmilson para a entrada de Jardel. Aqui realmente há uma alteração tática, se assim podemos dizer. Entra um jogador que é um ponta de lança nato, um jogador com pouca movimentação, por outro que é um ala, ou pelo menos está a fazer as funções de ala, que é o Edmilson. Talvez Drulovic passe a fazer agora esse trabalho que vinha fazendo o Edmilson. Vamos ver qual é o Sérgio Conceição, não sei se haverá algum acerto aqui assim, vamos verificar. Sim. A figura de Wozniak com o remate de Bermuda.
Estes remates aqui, Gabriel, deixe-me dizer, por vezes os guarda-redes deixam bater a bola no chão. Aqui uma má reposição de bola por parte do Wozniak. Mas os guarda-redes deixam bater a bola no chão, isto é, recebem a bola, deixam-na bater propositadamente. Os guarda-redes com grande experiência fazem de uma forma de dominarem bem a situação e a bola. Outra questão que se pode levantar em função deste jogo, e agora aqui há falta por banda de Lula e cartão. E há cartão amarelo. A entrada de facto é algo perigosa, de maneira que o árbitro estava mesmo ali e considerou que houve ali qualquer coisa mais que jogo duro e daí a exibição do cartão amarelo. Vamos ver. Eu não vejo efetivamente nada que justificasse este cartão amarelo. Tira de Jamir. Aqui o Wozniak muito bem, não quis deixar bater a bola no chão, já que havia proximidade dos jogadores do Benfica, João Pinto, ainda que bem protegidos pela defesa do Porto. E aqui está uma atitude completamente diferente. Enquanto que os jogadores do Porto estão atentos, e repare que imediatamente foram proteger o seu guarda-redes, o do outro lado, do lado do Benfica, tem sido o que nós temos visto. E os senhores espectadores, com certeza, nos farão justiça. Uma outra questão, José Eduardo, atenção agora para já esta jogada. Jardel. Bom, quase que me apetece dizer que é a Funbuster. Eu vi o Funbuster em 88 marcar um gol assim à antiga União Soviética. Grande passo grande assistência por parte do Zahovic, coloca a bola ao segundo poste, repare. E aqui o Jardel tem consciência e faz isto em boa consciência, portanto é propositado este remate. É o objetivo. Cá está o Calado sozinho. Estando agora com o Iliev e ali falta de Fernando Mendes. Não há nada, Gabriel, desculpa dizer, mas não há nada. O Iliev tirou-se para o chão. Fernando Mendes. Helder. Calado. Bruno Caires. E bem na antecipação a defesa do Porto. João Manuel Pinto para canto, vai ser apontado no lado esquerdo por Valdo. E a pergunta é esta, ou a questão que se levanta é esta, José Eduardo, a tão propalada falta do ponta de lança no Benfica. Pois, está-se a comprovar, pelo menos pelo jogo de hoje, e este era um teste muito importante perante uma equipa muito forte, se realmente o Benfica estaria bem servido em termos atacantes. E por aquilo que nós temos visto, o Benfica apresenta muitas deficiências. E aqui temos mais um contra-ataque, 3 contra 2. Repare. Superioridade numérica clara do Porto. O desenvolvimento de ataque por parte do Porto é fantástico. Vimos o Sérgio Conceição que saiu de uma posição de trás para a frente muito rapidamente. E defensivamente, Porto impecável. Curioso é verificar também que Paulo Autório nesta altura tem apenas Edgar a fazer exercícios de aquecimento, Tahar e também Hassan estão sentados no banco. Sim, eu penso que justificada a substituição, a entrada do Edgar. Não é que vá alterar nada em termos de eliminatória, não é? Em termos de conquista da Supertaça, mas de qualquer forma eu penso que era perfeitamente justificado. O Benfica precisa desde há muito tempo de alargar a tempo ataque. Evaldo. Repare, não há hipótese. Estes passos pelo meio, os jogadores do Porto têm sido exemplares da forma como defendem e, portanto, não estão a dar qualquer tipo de hipótese ao Benfica. Bruno Caires. João Vieira Pinto. Bermudas. Inoperância completa por parte do Benfica. E controle total do Porto. Exatamente, que joga com o jogo perfeitamente à vontade, eliminado, e eu penso que a tendência até pode ser para caso o Porto tivesse necessidade disso para fazer mais gols. O
O Benfica neste momento está a sofrer aquilo que se chama uma goleada num confronto direto com uma equipa da sua categoria. Portanto, num clubes ao mesmo nível. E aquela liderança de que falávamos no início desta transmissão, o Futebol Clube do Porto assegurá-la em Lisboa. Aquela liderança ao nível do início de época. Exato, e este era um teste muito importante em termos psicológicos, conforme já disse. Já o Benfica a sair claramente derrotado nessa perspectiva também. Paulo. A Vieira Pinto. E depois, esta é que é a grande verdade. O Porto nos últimos 10 anos teve 4, 5 treinadores. Artur Jorge, Carlos Alberto Silva, Bobby Robson, agora tem António Oliveira. Mas o seu refinado espírito competitivo está bem patente. Isto é escola. Cá está. A tendência é esta. Realmente o Benfica perde a bola na zona central e contra-ataques rapidíssimos do Porto. Exato. Já ouvidos agora ali a ser batido para a participação de Bermuda, Jamir. Gustavo, Valdo. E o Rui Barros prepara-se para entrar em campo. Que me lembra, Gabriel, este é digamos, um dos poucos lances de livre relativamente perigoso, ainda que a uma certa distância, que acontece face ao Futebol Clube do Porto, que o Benfica beneficia. Outra alteração se prepara do lado do Futebol Clube do Porto, Rui Barros. Vamos ver quem é que o Rui Barros vai substituir, mas esta entrada do Rui Barros pode ser, digamos, ainda muito mais perigosa para o Benfica, já que o Rui Barros, como bem sabemos, é um jogador muito de contra-ataque e que pode causar ainda maiores danos ao Benfica. Eu penso que o Pedro Martins, dentro em breve, poderá ser deslocado para outro local de reportagem. E atenção, agora aqui o remate, uma vez mais, de Bruno Queiroz. É perigoso. Realmente uma noite muito má para a defesa do Benfica. Completamente batida. Uma série de saltos. Ali o árbitro vai assinalar um fora de jogo. É um jogador que efetivamente estava deslocado, só que esse jogador não teve qualquer interferência no jogo. Portanto, não deveria ter sido assinalado. Repare-se, o jogador está lá, mas a bola não saiu. Ficou a 20, 30 metros do jogador. Vai sair o austríaco Velde para entrar o Rui Barros. O Rui Barros vai apoiar com certeza o Jardel de trás para a frente, procurando, digamos, fazer a ligação em termos de defesa-ataque. E a terceira substituição na equipa azul e branca. Grande exibição do Vettel e culminada com um gol fabuloso. O gol da noite, 4 do Porto marcado.
aliás, a mostrar de facto ser um excelente jogador. Rui Barros, lá veio. Fernandes. Helder. Peço ao Pedro Martins se pode chegar junto ao carro de exteriores. E o Benfica com 29 ataques para 25 do Porto. Simplesmente o Porto com produção ao nível desses 25 ataques com 4 gols. Falta de realmente discernimento por parte dos jogadores do Benfica já neste momento, mas é perfeitamente natural. A derrota é 4-0, 4-0 pesa perfeitamente nos jogadores. Os jogadores estão a jogar, digamos, com algum brilho, mas é mais suor do que, digamos, qualidade. Ainda faltam 18 minutos, 18 minutos para terminar a partida. 4-0 para o Futebol Porto, com 2-0 ao intervalo. E é uma vitória brilhante do Porto aqui em Lisboa. Exatamente. E que dissipa algumas dúvidas que poderão eventualmente haver quanto à superioridade do clube no que respeita à supremacia no futebol português. Barros. Sérgio Conceição a subir pelo seu flanco. Jardel está lá no miolo. Aqui sempre a procura do Jardel. Desde que o Jardel esteja em campo, os jogadores apontam realmente para a sua cabeça, já que é uma cabeça, digamos, mortífera. Segundo alguns dados estatísticos, Jardel com 160 golos marcados, 80% desses 160 golos são de cabeça. Assistimos, entretanto, a um ataque rápido por parte do Benfica, mas muito bem resolvido por parte da defesa do Porto, nomeadamente pelo João Pinto. Fez um ótimo desarme no chão. Grande exibição também do João Pinto nesta sua reentrada na equipa. Okay. Vai substituir a Luísio, que não fez parte dos 16. Mas esta é uma forma de trabalhar do Porto. O Porto conquista os jogadores, vai-os lapidando, assim podemos dizer, e na altura certa põe-nos a jogar. Logo que eles sintam que eles estão em condições de jogar e fazem parte imediatamente da equipe. E assim vai renovando o grupo de trabalho. E Edgar está pronto para entrar na formação do Benfica. Repara, os jogadores do Benfica praticamente não têm ordem de entrar dentro da área do Porto. Remates apenas fora da área. Houve 2 remates do Benfica dentro da área na primeira parte. Um que a sair ao lance de um livre apontado por Valdo com Dimas de cabeça à grande defesa de Wozniak. E o outro foi do Donizete com a bola na barra. Também é um centro de Valdo proveniente do lado direito. E a substituição a ser processada, a saída de calado e a entrada de Edgar. Vamos ver qual é a posição que o Edgar ocupa no terreno. E já agora, Gabriel, deixa-me dizer que o Edgar entrou com uma camisola cujo número não corresponde à ficha que nos foi entregue. Mas não é o Edgar. Não, é o Tar, exatamente. Bom, é o Tar. Exatamente.
realmente parecia-me um bocadinho mais alto. Exatamente. Não, e foi ocupar a sua posição de defesa. Hélder veio para o lateral direito. Portanto, foi uma mexida na defesa. Sim, mas sabe que não há racionalidade nesta altura, portanto não há que explicar. Exatamente. Não há muita lógica neste tipo de substituições com 4-0. Portanto, os treinadores aproveitam de um lado e do outro para experimentarem os jogadores, para darem ritmo aos jogadores. Repare que os jogadores do Benfica já não procuram a bola. O jogo cresceu muito de ritmo e, portanto, o Porto controla perfeitamente o jogo. Aliás, como controla desde o princípio. A superioridade absoluta do Porto neste jogo. Jamir a jogar com o Hélder. O Hélder, que esta noite é uma noite para esquecer. Esteve bastante mal. Digamos que individualmente foi responsável por alguma das situações infelizes da sua equipe. Normalmente do terceiro gol, em que deixou completamente Jorge Costa caminhar sozinho para o cabeceamento. E nunca resolveu o problema que constituiu o Arthur durante o jogo. O Arthur foi realmente o jogador que desequilibrou esta supertaça, nomeadamente neste jogo, e portanto o Hélder não esteve nada bem em termos de marcação ao Arthur. O jogo em termos competitivos acabou. Esperamos agora que realmente um ou outro pormenor possa valorizar este jogo. 13 minutos para jogar ainda. Pormenor individual, o Lito João Pinto vem com o manejo do terreno para poder fazer sair um cruzamento. Sim, mas o João Pinto não tem tido qualquer tipo de espaço para poder para ter estes pormenores. Agora apareceu porque a atitude competitiva dos jogadores do Porto muito naturalmente é diferente. Elier. O Riga ganha ali o pontapé de canto. Marcação de Fernando Mendes. Rui Barros. Já estão 4 jogadores do Porto contra 3 do Benfica. Vamos ver qual é o resultado. Jogador livre para o centro. E está. O árbitro. Acionaram fora de jogo que, sinceramente, não nos apercebemos. Sabemos que o Sérgio Conceição corria de trás nitidamente. Não há mínima hipótese para isso. E a bola é passada para ele, não é passada para qualquer jogador que estava para o Mildário. Bruno Caires. Bruno Caires talvez a exibição mais positiva do Benfica. Sim, dentro é uma situação de 1 para 1 com Rui Barros e não, Drulovic e Ibrahimovic. E está no quarto. O Drulovic viu bem o Jardel, mas o passe é que não saiu nada bem. Portanto, o Tahar conseguiu recuperar, mas se o passe sai bem. Hélder. Mas no que respeita ao Benfica, é muito difícil sempre realçar um jogador numa equipa que perde por 4-0. É extremamente difícil, por vezes até corremos o risco de ser injustos. O Bruno Caires tem feito uma exibição razoável. Temos aqui um remate sem qualquer tipo de perigo por parte do Hélder. Mas o Bruno Caires efetivamente tem sido o jogador. O João Pinto tem lutado e tem trabalhado, mas a verdade é que também, em termos qualitativos, nada tem vindo ao de cima. É muito difícil. Os jogadores parecem muito piores do que aquilo que realmente são quando se perde por 4-0. Este jogador é que realmente tem estado muito mal, o Hélder. Tem tido uma noite para esquecer. Por vezes acontece na carreira dos jogadores, os jogadores não deixam de ter o valor que têm, e o Hélder é realmente um valor seguro do futebol português. Uma noite não. Acontece aos melhores.
Zolic. Sérgio Conceição. Rui Barros. Aqui está, o Jardel simulou aqui ao primeiro poste, simulou só, portanto procurou depois o centro da área, só que o Rui Barros fez o passe logo ao primeiro poste. Portanto, falta de coordenação entre o Rui Barros e o Jardel. Valde. E Jorge Costa a ser punido com uma falta. Aqui um realce muito grande também para o Lula. O Lula é, digamos, o garante desta defesa do Porto, já que o Porto, como é bem sabido, tem defesas centrais, tem tido durante estes anos todos defesas centrais de marcação de grande qualidade. Jorge Costa, o Aloísio, o João Pinto. Faltava-lhe efetivamente um jogador livro. Que viesse tranquilizar e cobrir as deficiências posicionais destes jogadores de marcação. E realmente, e aqui está o mérito que tem de ser dado ao Futebol Clube do Porto, consegue sempre ir buscar os jogadores que necessita, sem grandes paventos, sem aparecer anteriormente, antes de acontecer nos jornais e na imprensa. As contratações são devidamente programadas e concretizadas. E esta realmente nem teve de se buscar ao final do mundo. O Lula andava aqui no Campeonato Português. Exatamente. Perfeitamente integrado naquilo que é o já viste toda a gente. Exato. E não há 2 dias Porto soube ver, como acontece em muitos outros aspectos ao nível do futebol. Repare, cá está o Benfica a confirmar aquilo que temos vindo a dizer, a tentar entrar pelo meio, teimosamente. E ao dizer-se teimosamente é um adjetivo negativo, não é? E não tem outras soluções, portanto, isso é... Agora João Pinto. Pronto. Há sempre quem tenha uma solução naquela situação. Muito bem, muita concentração por parte dos jogadores do Porto, e isto há que realçar, sobretudo os jogadores defensivos que têm feito, não me lembro de uma falha de concentração. Uma disciplina ali, o rigor de posição por banda da equipa do Porto é de facto notável. O Benfica ainda tem o Edgar em exercícios de aquecimento, mas penso que provavelmente não entrará, faltam 7 minutos para terminar o jogo. O Porto já executou as substituições possíveis. Gabriel. Sim, Pedro Martins. Olha, estou novamente no relevado. Há uma notícia que não é muito agradável dar. Já vamos dar quando o Benfica ataca com perigo. De qualquer das formas, fica essa informação. Nuno Ferrari, repórter fotográfico, teve um ataque cardíaco à saída do Estádio da Luz. Está a ser reanimado. O seu estado é crítico. Ao seu lado está um antigo colega e amigo, neste caso não de profissão, mas de modalidade de futebol, Eusébio da Silva Ferreira. Chora que nem uma criança ao lado de Nuno Ferrari. Agora entre a vida e a morte no Estádio da Luz. E é o 5º golo por banda do Futebol Clube do Porto, apontado por Drulovic. E foi aquilo que tínhamos dito, Gabriel. O Futebol Clube do Porto, a tendência era para o Porto marcar. Exato. E aconteceu. Um grande mérito por parte da equipa do Porto. Uma derrota histórica do Benfica aqui no Estádio da Luz. E uma grande vitória, uma estrondosa vitória do Futebol Clube do Porto, que merecidamente conquista a Supertaça e, mais que isso, esmaga completamente o seu grande opositor. E parte para a época, agora, digamos, denotando a grande capacidade de liderança que se lhe adivinhava, mas a mostrá-la dentro das 4 linhas. Estamos a ver o gol? Sim, mas naquelas 2 imagens nós não temos possibilidades de ver se Drulovic estaria ou não em posição regular. Há um jogador do lado de cá que talvez o tenha colocado em jogo no momento do... Eu penso que o Bruno Carlos está por... Sim, agora. Aqui está e está mesmo a colocá-lo em jogo. Exato. Muito bem. Golo perfeitamente regular por banda do Foco Porto, o 5º aos 39 minutos da segunda parte. João Pinto.
Grande exibição por parte dos defesas centrais do Porto, conforme temos vindo a dizer. Inexcedidas. De parte aqui o Lula foi batido e imediatamente o João Pinto do Porto, este do Porto, consegue resolver o problema. A mecanização é de facto excelente. Grande exibição por parte dos três centrais do Porto. As compensações são devidamente efetuadas. E o Wozniak. Um guarda-redes que também esta noite poderá ter ganho a confiança do grupo. Sim, o Wozniak esteve, digamos, globalmente bem. Vamos ver aqui a repetição deste lance. Esta é uma bola relativamente fácil. Drulovic. Fernando Mendes. Drulovic. Tá. Fernando Mendes. Como jogam bem os jogadores do Porto ao ataque. É isso, em prol do futebol é isso que nós pedimos. O Porto devia jogar mais ao ataque, porque realmente tem potencialidades para isso. É uma equipa completa. Não tem, mas, Gabriel, o que eu quero dizer é que o Porto não tem necessidade de jogar tão defensivamente. Tem grandes jogadores e eu penso que é de subaproveitar esta equipa do Porto, que realmente é constituída, conforme já disse, por grandes jogadores. Sim, ali uma falta indiscutível sobre o Ivar, já depois de ter tocado a bola para o seu plano. Mas a verdade é esta, a escola do Porto também, ao longo dos anos, tem vindo a assentar nisso, numa boa consistência defensiva, e a verdade é que o Porto ganha esta noite por 5-0. Sim, ganha por 5-0 e total mérito para o Porto. E eu, nesta situação, digamos que estou em manifesta inferioridade, porque estou a... Atenção aqui! Bom, cá está o Jardel dentro da área. A antecipar-se, a jogar de cabeça e a dar com intenção. Falha por pouco. Isto é a assinatura de um jogador ponta de lança, de um ponta de lança. Para aqui a desmarcação. E tem a oposição do Tahar, que é um jogador pelo menos da altura dele. Exatamente. Os dados que há de Jardel é que ele, o seu tempo de impulso é de 70 centímetros. Portanto, isto quer dizer alguma coisa da categoria deste ponta de lança contratado pelo Porto desta temporada. Remates 17-16, tínhamos a estatística no ecrã. E o jogador tem uma altura de 1,80 m. Mas há bocado estávamos a dizer, o Porto nestes últimos anos não tem sido uma equipa que, digamos, que defenda com 11 jogadores, isto como defendeu hoje aqui no Estádio da Luz. Eu lembro que no tempo do Bobby Robson a equipa jogava um pressing, mas jogava a pressionar já no meio campo adversário. Hoje vimos aqui no Estádio da Luz a equipa a jogar com os 11 jogadores bem no seu meio campo, o que é completamente diferente. Voltou um pouco, recuou um pouco no tempo, digamos. Exato, assim. E é isso que eu penso que esta equipa do Porto não merece. Aqui o motivo do cartão amarelo ao João Manuel Pinto. Bem assinalado, bem exibido o cartão. Estamos praticamente no final da partida, 5-0. Vamos entrar muito em breve em tempo de compensação. É um livro muito bem marcado e só não é muito bem integralmente porque a bola não entra dentro da baliza, mas de qualquer forma é a intenção do Valdo, que é um especialista reconhecido. Aqui temos outra vez o lance. E a bola a sair bem ao lado, sem o Wozniak poder fazer qualquer tipo de defesa. E já estamos em tempo de compensação. Cá está, os jogadores do Porto imediatamente atacam o homem da bola com muita agressividade no bom sentido, e não tem qualquer tipo de problema de serem driblados, porque sabem que imediatamente tem um companheiro na dobra que pode conquistar a bola. Isto é uma forma de fazer pressing muito bem aplicada hoje aqui pelos jogadores do Porto.
Já está. Aqui se viu o Jorge Costa que varre a defesa toda. Sem qualquer tipo de problema, qualquer receio de ser batido. Com Elias. Está a subir. E o Benfica ainda a beneficiar de um pontapé de canto. Sim, mas sempre mérito por parte dos jogadores do Porto que cortam as linhas de passe, que se multiplicam em termos defensivos, em ações defensivas. E, portanto, o Porto sabe o que faz e quando sofre um canto também sabe como deve cobrir. E Helder faz uma noite muito pouco brilhante. Uma noite má. Uma noite má. Melhor dizendo, uma noite má. Sem luz para ela. E ao final da partida, vitória brilhante do Futebol Clube do Porto por 5-0 no Estádio da Luz sobre o Benfica na segunda mão da Supertaça 96, depois de ter ganho na primeira mão por 1-0 no Estádio das Antas com um golo de Domingos. Vitória folgadíssima por com vista a esta época 96-97, reportagem com Pedro Martins. Vamos tentar ouvir alguém do Futebol Clube Porto. António Oliveira diz que só fala na sala de imprensa. Vou tentar falar com o aniversariante da noite, Jardel. Jardel, para a RTP, satisfeito com esta vitória aqui na Luz? Não tem como ficar satisfeito, né? Uma vitória importante, uma vitória que me deixou muito feliz. E um presente melhor do que esse, quer dizer, 2 presentes. Meu filho acabou de nascer e vai se chamar Jardel Filho. Espero que ele possa ser um avançado igual a mim. E parabéns para o time do Porto, por essa torcida maravilhosa e pelo bom futebol que foi apresentado pelo Porto hoje. A dupla satisfação de Jardel, ele que está de parabéns também esta noite e que agora se junta à festa azul e branca no relevado do Estádio da Luz, Gabriel. E agora vamos para a entrega do troféu do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Gilberto Madail. Naturalmente irá entregar a Supertaça 96-97 ao capitão da equipa do Futebol Clube Porto, Jorge Costa. A reportagem com o Pedro Martins no Rabat. Nesta altura os jogadores fazem a festa. Vou tentar falar com o Joaquim Teixeira. Joaquim Teixeira, para a RTP, uma vitória 5-0 no Estádio da Luz, uma goleada a colorir ainda mais esta vitória na Supertaça. É a demonstração da força coletiva do Futebol Clube Porto. Penso que a vitória que é inquestionável, foi uma exibição muito boa da equipa do Futebol Clube Porto, que teve grande rigor, grande caráter e mereceu indiscutivelmente vencer. Penso que foi também uma propaganda boa para o futebol. Joaquim Teixeira, o técnico adjunto do Futebol Clube do Porto, nesta altura na festa azul e branca no relevado da Luz. Força coletiva de Joaquim Teixeira tem razão e aí está, o Porto já recebeu a Supertaça. Cândido de Oliveira, época 96, Futebol Clube Porto, balado para a época 96-97. É a festa azul e branca em Lisboa. O Futebol Clube Porto nos últimos anos tem festejado os seus grandes títulos na capital portuguesa, José Eduardo. E não só na capital, ainda lembro-me das últimas foi em Coimbra, mas de qualquer forma eu quero dizer que realmente... Os 2 últimos campeonatos foram ganhos em Lisboa. Exato. Por acaso não no Estádio da Luz, mas no Estádio de Alvalade. Exatamente, o Porto realmente é inquestionável esta vitória e não se pode... O resultado disto tudo é 5-0, é uma grande superioridade de uma equipa em relação à outra. Em termos de jogo jogado, em termos de filosofia de jogo, se melhor dizendo, realmente há uma grande superioridade. Digamos que o Benfica joga um futebolzinho comparado com o Porto, que joga um futebol de grande classe internacional. Vida Correia. Ora bem, Uma palavra só para Barrola. eu gostaria de ser mais do que uma, porque gostaria de dizer que o jogo foi muito fácil de dirigir, face ao resultado e à postura correta dos jogadores. Estavam criadas as condições para uma grande arbitragem que não aconteceu. O António Rola exibiu cartões amarelos a despropósito, foi condescendente com Jamir e daí que apenas consideremos que foi uma arbitragem regular. Em assombrada noite, a notícia que nos chegou do ataque cardíaco de Nuno Ferrari
à saída deste Estádio da Luz, Nuno Ferrari, um grande nome do jornalismo fotográfico em Portugal. Seu telespectador, vamos deixá-lo ficar com a festa do Futebol Clube Porto, em nome de toda a equipa que produziu e realizou esta transmissão direta. Fica o nosso muito boa noite.